Senhoras e senhores, boa tarde. Com muita alegria que do início este evento da Escola de Magistrados da Justiça Federal da Terceira Região, EMAG, hoje para ouvirmos a palestra do professor Antônio Cabral, um tema atual, importante, extremamente relevante, que é o Consulta e Recomendações Jurisdicionais, Novas Funções do Judiciário Contemporâneo, evento esse que se insere também no mês de comemoração aos 35 anos da Constituição Federal Brasileira a Constituição de 88, e o tema sobre o qual o professor falará, também após a palestra, haverá o lançamento do seu mais recente livro, Jurisdição Sem Decisão, que é o fruto do seu trabalho a sua tese de titularidade na Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Eu vou fazer a apresentação do professor. Professor Antônio Cabral, professor de Direito Processual Civil na graduação, mestrado e doutorado da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, livre docente pela Universidade de São Paulo, doutor em Direito Processual pela UERJ, em cooperação com a Ludwig Maximilian Universität Munique, na Alemanha, pós-doutorado na Universidade de Paris 1, Pantheon-Sorbonne, mestre em Direito Público pela UERJ, professor visitante nas universidades de Passau e Kiel, Alemanha, e na Universidade Ritsumeikan, assim que se pronuncia, e no Japão. Meu japonês aqui, eu precisaria pedir ajuda ao nosso querido amigo, o desembargador Morimoto, aqui presente. Senior Lecturer na Peking University, em China, aí chinês aí não tem jeito. É atualmente procurador da República no Rio de Janeiro e anteriormente exerceu os cargos de juiz federal e defensor público. Ele ter deixado a magistratura federal ainda é uma coisa ainda a ser perdoada. Aí nós estamos trabalhando nisso. É diretor de Relações Internacionais do Instituto Brasileiro de Direito Processual, membro da International Association of Procedural Law e da Associação de Juristas Alemanha-Brasil. É autor de diversos livros jurídicos e diversos artigos publicados em revistas especializadas em direito processual e direito público no Brasil e no exterior. Professor Antônio Cabral, com muita alegria, como eu disse, recebê-lo aqui na Escola de Magistrados, na EMAG. Eu há pouco eu dizia, e aqui quero ratificar o que digo sempre nas aberturas, e aqui até estava me esquecendo aqui de apresentar o nosso querido José Carlos Francisco, desembargador, diretor também da EMAG. Aqui é um local, é uma escola de magistrados, é uma academia, é um local em que nós podemos expressar livremente o nosso pensamento. Eu tenho percebido ao longo dos últimos tempos que as pessoas estão perdendo a capacidade de pensar e de poder expressar o seu pensamento livremente, sem radicalismo, sem polarizações. Este é um local em que nós preservamos isso, a manifestação do livre pensar e do pensar que leva a algum lugar, né? Meras opiniões sem fundamento ou sem objetivo. Então, é com muita alegria que temos aqui a sua presença para dentro dessa ideia, tratar de um tema, como eu disse no início, de fundamental importância e eu novo na forma de expressão. Então, já lhe passo a palavra, agradecendo imensamente a presença de todos aqui na plateia e também daqueles que nos assistem pela internet. Professor, a palavra. Boa tarde a todas e todos. Eu queria inicialmente agradecer a IMAG, na pessoa do desembargador Nino todo, saudar todos aqui presentes, magistrados, advogados, membros do Ministério Público. Vejo inúmeros colegas da Procuradoria, vejo ex-colegas da Procuradoria como o desembargador Morimoto, colegas da academia, professor Bedak, professor Daniel Neves, professor Clarice Leite, e
Hoje eu acho, desembargador Toldo, que eu tenho uma grande chance de sair nos braços do povo, porque normalmente quando eu falo sobre novas funções jurisdicionais e novos poderes do juiz é, em outros fóruns, talvez se eu falasse na OAB, eu temeria pela minha integridade física, mas falando no judiciário, eu acho que eu tenho mais chance de agradar. Eu acho que a Excelência vai ver na minha fala que eu sou um entusiasta das funções jurisdicionais e sou um entusiasta do judiciário brasileiro. E é uma satisfação adicional eu poder compartilhar um pouco dessas ideias com os colegas da magistratura. Eu dizia para o desembargador Nino Toldo que eu fui juiz por um breve tempo, fui juiz federal, sou casado como juíza federal, e tenho inúmeros amigos na magistratura, em todos os ramos, né? Mas o judiciário jamais saiu da minha vida, então eu sou muito grato ao judiciário e grato à EMAG por estar podendo estar aqui em São Paulo e compartilhar um pouco dessas ideias com todos os colegas. Eu fiz uma apresentação, vou tentar. Eu combinei com o Nino que eu ia fazer um voo panorâmico sobre algumas novidades que me parece que são importantes a respeito das funções contemporâneas do judiciário no Brasil e no mundo, e focar em dois temas que eu estou tratando no último livro, que são as funções jurisdicionais de consulta e as possibilidades que os juízes têm de expedirem recomendações. É, e eu eu comecei, na verdade, a pensar sobre as funções jurisdicionais, eu tenho me dedicado a esse estudo desde 2016, em diversos livros e artigos, porque o conceito de jurisdição me parece defasado, né? A gente abre os manuais de direito processual e os manuais de direito do Estado, ao falar de separação de poderes, e em 2023 a gente parece entrar numa viagem ao passado, né? Parecem vender para nós uma ilusão, parecem descrever para um estudante de graduação, de pós-graduação, algo que a jurisdição não é, ou talvez não seja mais, né? Talvez ela tenha sido algum dia, mas ela não é mais. Pelo menos ela não é mais só aquilo que nos dizem que a jurisdição é. E a partir do conceito de jurisdição que até hoje nos ensinam nas faculdades, eu comecei a questionar quais as funções jurisdicionais que os juízes são chamados a desempenhar contemporaneamente que não cabem nesse conceito. E se as funções que os juízes estão praticando atualmente não cabem nesse conceito, a gente só tem dois cenários. Um, a gente vai dizer que essas funções não são jurisdicionais, ou então a gente vai ter que readequar o conceito de jurisdição. Eu acho que a gente tem que readequar o conceito de jurisdição. Antecipo que eu acho que a gente tem que readequar o conceito de jurisdição. Tradicionalmente, por conta do apego que a gente ainda tem hoje à doutrina italiana, a gente costuma dizer que jurisdição é o que o Carnelucci e Chiovenda diziam para a gente no final do século XIX, começo do século XX, que o juiz aplica a lei ao caso para resolver conflitos subjetivos, ou que o juiz decide para compor a lide de forma justa, né? Mas o mundo mudou e muitas coisas que os juízes fazem hoje não cabem nem num conceito nem em outro. Às vezes, alguns autores por aqui e ali vão fazer um bem bolado, né, desses dois conceitos. Vamos dizer que o juiz aplica a lei ao caso para chegar à justa composição da lide ou qualquer outra combinação nesse meio. E quais são as características tradicionais que se apontavam e se apontam ainda para a jurisdição, né? A jurisdição teria uma característica de imperatividade, impositividade, o judiciário decide, portanto, comanda comportamentos pelas suas decisões. A jurisdição teria uma característica de estatalidade, ainda hoje se abrem muitos manuais e vê se falar do monopólio estatal do uso da força. A jurisdição seria inerte, então os juízes não podem agir, não podem ter uma postura ativa. A jurisdição seria substitutiva, seria caracterizada pela terceidade ou tercietà, que eu costumo dizer que é a imparcialidade em sentido funcional, ou impartialidade com T, né? A condição de não parte, e a natureza declaratória, que é um debate muito interessante em teoria do direito. Como eu combinei aqui com o desembargador todo de fazer um voo panorâmico, eu não vou poder me deter em todas essas questões, mas essa ideia de natureza declaratória tem a ver com a prevalência do dualismo, né, no ordenamento jurídico, a ideia de que os direitos pré-existem ao processo e pré-existem à sentença. Os direitos subjetivos estão nas normas e o juiz apenas os reconhece na sentença. Então, a sentença não teria função criativa, ela apenas declararia direitos que pré-existem. Por oposição à ideia clássica do direito romano de que a jurisdição revelaria um direito que só existiria a partir da sentença. Então, a sentença teria caráter criativo.
e a expressão iuris dictio teria, né, o seu sentido literal de dizer o direito. Pois eu acho que todas essas características sofreram alguma alteração nos últimos anos e geram algum estranhamento para qualquer um que olha o judiciário contemporâneo. Primeiro, estatalidade. Salve, Cristina. Estatalidade. Será que não há jurisdição fora do Estado? Eu recebo com um certo estranhamento as afirmações de que a jurisdição é reflexo do monopólio estatal de resolução de conflitos. Onde existe monopólio estatal? Existe jurisdição em espaços privados. Né? A arbitragem talvez tenha sido a primeira ficha que caiu para se perceber que jurisdição está em espaços privados. A própria lei de arbitragem trata o árbitro como juiz e o laudo como sentença. Nem se fala mais em laudo, né? Hoje se fala em sentença arbitral com efeitos equivalentes à da sentença judicial. Hoje a gente tem os comitês de solução de disputas, as dispute boards, que também podem ser privados, normalmente o são, e hoje, antigamente era uma construção doutrinária, hoje tem previsão na nova lei de licitações, no artigo 151. Sem contar a jurisdição de comunidades tradicionais, jurisdição indígena, quilombola, que há experiências absolutamente fantásticas, muito interessantes nos nossos vizinhos da América do Sul. Na América do Norte, nos Estados Unidos, a gente tem as tribal courts, né? E a gente aqui no Brasil, onde a gente tem mais de 200 línguas indígenas sendo faladas dentro do nosso território, a gente se recusa em perceber as jurisdições indígenas. Então, perceber essa jurisdição fora da estatalidade é perceber não apenas que existem subsistemas jurisdicionais que concorrem com a justiça estatal. O próximo salto é a gente conseguir identificar, assim como nós fazemos para a arbitragem, que a jurisdição exercida nesses espaços, respeitadas algumas formalidades, por exemplo, garantias de um processo eco e justo, podem levar a preclusões transversais, impedindo que o Estado, pelo mesmo fato, reveja ou revise ou revogue decisões da justiça indígena. Já há alguns casos interessantes na Colômbia e na Bolívia a esse respeito. Mas aqui a gente ainda tem um pouco de dificuldade de enxergar essas questões. Então, a estatalidade não é mais a mesma. Substitutividade. Será que o juiz sempre substitui a vontade das partes pela sua própria? Será que o juiz é aquele terceiro que, ao decidir, impõe uma terceira vontade àquela das pessoas que não chegaram a um acordo? Hoje a gente sabe que as formas de solução de disputas, elas não são apenas heterocompositivas, não são apenas dadas por um terceiro. Hoje o Estado agasalha, fomenta e encoraja soluções autocompositivas. E o juiz tem um papel importante nisso hoje, que a gente vai ver como isso está regulado no Código. Aliás, de 20 anos para cá, a gente vê diversos colegas na academia defendido que a jurisdição voluntária, que era um espaço desses onde não haveria substitutividade, né? Se enxergaria uma função integrativa da vontade que não era totalmente capaz de atingir um determinado efeito. Hoje, muita gente dizendo que a jurisdição voluntária é jurisdição, sim, não é apenas atividade de administração pública de interesses privados, é uma atividade jurisdicional. Se for, será que a jurisdição é sempre substitutiva, né, da vontade das partes? E hoje a gente tem que revisar um ponto, me parece, muito importante no direito, que é a proscrição da autotutela. A gente está há séculos descrevendo a autotutela como algo primitivo, incivilizado, próprio da Idade Média, né? E a partir do Iluminismo, nós evoluímos como civilização e proscrevemos, proibimos as formas de autotutela. Mas hoje a autotutela começa a entrar, ela existe no nosso sistema e em muitos outros, existe corriqueiramente, são inúmeras as hipóteses de autotutela, não apenas aquelas mais óbvias que a gente aprende na faculdade, como a legítima defesa penal, ou corte de galhos no direito de vizinhança, galhos que estão ultrapassando a propriedade e pendendo as árvores para os limites do vizinho, o desforço possessório imediato, que são as formas mais óbvias de autotutela, mas elas existem na alienação fiduciária de bens móveis e imóveis, elas existem no warrant, né? Existem nos títulos de crédito, elas existem no direito societário. E hoje a reflexão que tem sido mais interessante a respeito da autotutela me parece ser aquela que vem da revolução que representa os smart contracts, os contratos inteligentes, né? Todo mundo que já pegou o Uber aqui na sala vai saber do que eu estou falando, né? Quando você concorda lá com os termos do Uber, existem uns mecanismos de autoexecutoriedade. Se você cancela, por exemplo, a viagem dentro de um limite de tempo que você pediu,
automaticamente alguém vai lá e saca do seu cartão de crédito um sinal que você comprometeu a pagar por remunerar o motorista que já está em movimento indo ao seu encontro. Né? Isso é interessante porque é uma forma de autoexecutoriedade. Você pode dizer se é uma autoexecutoriedade contratual ou se isso é autotutela. Isso aí é uma discussão que está rolando entre os civilistas e os processualistas. Mas o que eu quero dizer é que é uma forma que as próprias partes encontraram de operar praticamente o sinal sem a atuação de nenhuma autoridade estatal. E isso tem um efeito interessante, que é de inverter as posições, né, de quem teria que ter a iniciativa de alegar e provar em juízo para cobrar a prestação. Se eu entro num táxi, o serviço está sendo mal prestado e eu cancelo, eu abro a porta, me deixa aqui e eu abro a porta, quem teria que ser o autor no judiciário? O taxista, o prestador de serviço. Ele teria que me cobrar. Né? Agora, se já me cobraram uma tarifa quando eu cancelo o serviço, quem teria que ser o autor? O tomador de serviço. Então, quer dizer, essas formas de autoexecutoriedade contratual invertendo os ônus de iniciativa, de alegação de provar, isso é uma relação que eu ainda não consegui visualizar bem, mas me parece algo que a gente tem que se preocupar hoje em dia. Bom, e o que é essa erosão dessas características que eu mencionei até agora nos permitem pensar sobre as funções jurisdicionais correlatas? Como eu falei, né, as características e o conceito erodindo-se fazerem a gente ter alguma reflexão sobre a atividade dos juízes hoje em dia. Então, me parece que essa erosão da ideia de estatalidade, de substitutividade, etc., faz com que a gente tenha que repensar algumas das funções dos juízes. Né? Primeiro, o Estado deve reconhecer formas jurisdicionais privadas e não apenas reconhecê-las, mas integrá-las ao sistema judiciário, de pensar o sistema de justiça ou o sistema multiportas, né, como a gente tem falado hoje em dia, como um conjunto de alternativas que a gente coloca à disposição dos indivíduos para resolverem seus problemas. E essas alternativas, elas não são isoladas, elas têm que ser integradas. E a busca dessa integração tem que ser uma preocupação dos juízes também. O juiz ele vai começar a ser uma espécie de um pivô da solução de disputa. Nem sempre ele vai ser aquele que vai resolver. As partes, às vezes, podem escolher a arbitragem, né? Mas se elas escolheram a arbitragem e depois a outra parte, insatisfeita com o resultado da arbitragem, vier ao judiciário, ele vai ter que operar esse sistema, atuando como uma espécie de zagueiro, às vezes, né? Ou de pivô dessas formas de autocomposição. O Código de Processo Civil fomenta essa integração no artigo 3º, parágrafo 2º e 3º, ao falar de que o Estado deve incentivar a autocomposição em todos os seus quadrantes evidentemente, também pelos juízes. O Código ampliou as possibilidades de que o Judiciário tenha que reagir a um pedido de homologação de negócios jurídicos das partes. Hoje as partes podem levar à homologação dos juízes negócios jurídicos cujo objeto seja completamente diferente do objeto do processo que está sendo litigado no Judiciário. E o Judiciário tem que, evidentemente, honrar as transações, os compromissos, os acordos que forem feitos nessas outras esferas, nesses outros subsistemas jurisdicionais. Esse fomento à autocomposição chegou ao ponto da gente hoje admitir ajustes consensuais entre juízes, que passam a atuar em conjunto, cooperando. Né? A cooperação judiciária hoje ela é uma cooperação que se dá entre juízes e entre eles e entidades e pessoas externas ao judiciário. Né? A gente tem aqui presente o juiz Mário Guerreiro, que foi conselheiro do CNJ. Eu faço aqui uma homenagem ao conselheiro Guerreiro, porque quando o Mário estava no CNJ, foi ele o grande timoneiro dessa resolução 350 de 2020 do Conselho Nacional de Justiça, que pode promover uma das grandes revoluções no judiciário brasileiro e já está levando a resultados, evidentemente, muito frutuosos. Mas aqui a ideia de que juízes cooperem e conjuguem esforços é algo que também não cabe muito bem na lógica do conceito tradicional de jurisdição, porque o juiz sempre foi visto como uma personagem solitária. Né? Nós, do Ministério Público, sempre fomos acostumados a atuar em conjunto, em forças-tarefa, grupos de trabalho, etc. O magistrado, não. E hoje os magistrados começam a se congregar numa verdadeira comitologia judiciária, atuando em comitês, comissões, formados, às vezes, na primeira instância, para resolver problemas comuns, às vezes dividem atribuições, repartem competências. Então, o sistema se tornou tão flexível ao ponto desses ajustes consensuais poderem ser também ajustes judiciários. Esses meios de solução de disputas, eles têm que ser pensados numa lógica de eficiência, né? Para cada disputa devem ser buscados os meios mais adequados. E a isso se junta, nessa equação toda, os meios de solução de disputas online.
Os meios de solução de disputas online eles são algo que incrementa esse quadro, esse mosaico, por uma razão muito simples, porque eles podem ajudar todos esses tipos de solução de disputas ao mesmo tempo. Então, as partes podem buscar uma mediação online, porque é um caso de agressão, por exemplo, em que a presença física das pessoas pode levar a uma revitimização, pode gerar até risco à integridade física de um dos envolvidos. Então, foram para a mediação online. Aquilo não funcionou, elas podem ir para uma mediação pessoalizada, ou para uma arbitragem, ou para o próprio judiciário. Em um certo momento, o judiciário pode se valer desses meios de solução de disputas online também. Então, o sistema de solução de disputas ele passa a ser um sistema de vários modais. E o juiz atua como um navegador, um designer desse formato. Isso só pode ser pensado caso a caso. Não tem uma solução, não tem uma bala de prata que resolva todos os problemas, né? Então, isso só pode ser pensado caso a caso. E o judiciário hoje tem um papel muito importante de controle dessas formas contemporâneas de autotutela ou autoexecutoriedade. Eu acho que esse é um debate que está faltando, porque enquanto os bancos, as seguradoras, etc., estão muito preocupados com o PL das garantias para aumentar cada vez mais essas garantias autoexecutáveis, isso vai ser muito bom, porque com o aplicativo você vai apertar aquele quadrinho, faz aquele check num quadrinho, e aceitou os termos e condições, amanhã está alguém batendo na porta da sua casa para tomar um bem que você deu em garantia. Ou alguém vai lá na sua conta bancária e puxa um dinheiro porque você concordou com aquela garantia autotutelar operada pelo próprio credor. Com as moedas digitais e criptomoedas, eu lembro aqui que o real digital não é apenas criptomoeda, é Bitcoin. Os governos estão pensando em criptomoedas e hoje isso começa a se tornar uma política de Estado. E ao pensar em criptomoedas, hoje essas moedas digitais, o próprio real digital, pode ser utilizado como garantia para essas garantias autoexecutáveis, né? O que vai tornar esse sistema ainda mais complexo. Então, o judiciário vai ter um papel em balizar o exercício da autotutela, porque certamente isso vai ser usado contra os desvalidos, vai ser usado contra os mais fracos e os mais desvalidos. Bom, em relação a então já falei aqui de estatalidade, substitutividade, né? Agora eu vou falar da declaratividade. Eu quero colocar mais uma pulga atrás da orelha de todos nós para o nosso debate. Será que a jurisdição é sempre dizer o direito e aplicar o direito ao caso? Me parece que não é. Nem sempre a jurisdição vai ser dizer o direito, nem sempre a jurisdição vai ser aplicar o direito ao caso. Hoje, me parece que a gente tem uma tranquilidade já de 20 ou 30 anos de uma sólida teoria do direito no Brasil, de dizer que o intérprete das normas tem uma função adscritiva de sentido às normas, né? Antigamente, a gente achava que o intérprete, que a norma era objeto da interpretação, e, portanto, o intérprete era como um cientista em laboratório, com seus tubos de ensaio, e chegaria a um resultado racional, interpretativo, daquilo que pré-existe, que é o objeto da interpretação, que é a norma jurídica. Hoje a gente vê que não é bem assim. O texto é uma coisa e a norma é outra. O que a gente interpreta são os textos, mas a norma é o produto da interpretação e não o objeto dela. Então, aquele que interpreta acrescenta algo ao texto no processo interpretativo. Então, a gente já sabe que o juiz cria a norma. O juiz não interpreta normas que pré-existem. Isso já é algo que se dá de barato, digamos assim, na teoria das normas. Mas eu vou além. Será que a jurisdição hoje é só dizer o direito? A gente tem um procedimento extremamente curioso e útil no Código de Processo Civil de 2015, que é o procedimento dos artigos 381 e 382, que é a possibilidade de produção de prova antes de ajuizamento de uma ação cognitiva, sem perículo em mora. Essa produção de prova antecipada, ela é feita, às vezes, com o objetivo apenas de esclarecer os fatos. Para eu saber se eu tenho um prognóstico de êxito numa demanda que eu queira ajuizar no futuro, ou simplesmente para me permitir um acordo de maneira mais informada. Quer dizer, eu tendo todos os fatos na mesa, eu posso melhor estimar as minhas alternativas e as do adversário, e com isso os acordos são melhor desenhados e as partes podem saber mais ou menos o que elas podem ganhar ou não, e, portanto, podem ser até incentivadas a acordar. Vejam que aí o juiz não tem nenhuma declaração, não emite nenhuma declaração de direitos sobre os fatos probandos. Apenas o que ele vai verificar é se existe o direito à prova que justifica a utilização desse procedimento. Mas sobre os fatos probandos ele não emite nenhum direito, e é uma atividade que ninguém discute, que é jurisdicional. Então, a constatatividade de fatos passou a ser também algo da agenda dos juízes. E ela não cabe nos conceitos do Carnelucci e do Chiovento.
Me parece que cada vez mais, do lado do direito, né, vamos falar do dizer o direito, né, me parece que cada vez mais a jurisdição não significa dizer o direito, mas atribuir segurança jurídica aos sentidos normativos das normas, ou como eu tenho dito em alguns trabalhos anteriores, garantir expectativa de incidência e aplicabilidade das normas. Então, as pessoas se programam, as empresas se programam à luz do que pode ser a aplicação de uma norma sobre o seu comportamento. Eu não saio aqui na Avenida Paulista assaltando uma pessoa, porque eu sei que tem uma norma no direito brasileiro que diz que roubar alguém é crime, que eu posso ser sancionado com encarceramento de tanto a tantos anos. Uma empresa, quando consulta um tributarista sobre se ela deve pagar um tributo, ela quer saber se ela vai praticar o fato gerador ou não. Essa minha atividade empresarial aqui atrai a incidência da norma tal. Como é que eu posso fazer para não pagar esse tributo na minha atividade? Então, as pessoas se programam sobre o que é uma projeção da incidência e aplicação das normas nos seus comportamentos. E acho que o judiciário, hoje, a grande função jurisdicional hoje é garantir essas expectativas. Isso a gente vê claramente em procedimentos que a gente poderia denominar, para facilitar a linguagem, de procedimentos de jurisdição objetiva, onde a gente vê o judiciário se pronunciando sobre o sentido, a interpretação, a aplicação de normas jurídicas, sem necessariamente ter um caso subjacente. Repercussão geral, agora relevância no recurso especial, incidente e solução de casos repetitivos. Muitas vezes existem essas hipóteses em que o judiciário, o que as pessoas esperam naquele procedimento da jurisdição é a fixação de entendimento sobre como as normas devem ser interpretadas, onde e quando elas vão incidir e como elas devem se aplicar. Então, não é correto dizer que o judiciário vai atuar para compor uma lide, o judiciário vai atuar diante de conflitos subjetivos. Nem sempre isso vai acontecer. Como é que a gente deve ver funções modernas do judiciário? Aqui eu poderia ficar falando só sobre esse slide, eu vou me permitir, de forma quase que irresponsável, fazer um sobrevoo aqui. Existem várias possibilidades para a gente repensar a tutela declaratória. É premente a gente repensar a tutela declaratória, pensando mesmo na ação jurisdicional, tá? Declaratória. Uma pequena, grande revolução é uma alteração que quase ninguém percebe no Código de Processo Civil de 2015 em relação ao código anterior. Antes se dizia que a tutela declaratória só podia se dar sobre relações jurídicas e sobre a existência ou inexistência dessas relações jurídicas. Hoje a lei vai falar existência, inexistência ou modo de ser das relações jurídicas, o que abre a possibilidade para a gente pedir no juízo declarações a respeito de situações jurídicas ou efeitos jurídicos. Efeito jurídico é o efeito de uma norma jurídica. Olha a expectativa de incidência aí. Eu poderia dar vários exemplos aqui, se alguém quiser, no cafezinho, ou se tiver algum espaço para o debate, eu poderia dar esses exemplos. Também a gente pode começar a pensar ou repensar as ações declaratórias de fato que existem, são praticadas quando tem declaração de ausência para fins previdenciários, né? Declaração de morte presumida. Existem vários fatos que são declarados judicialmente. A gente abre os manuais e estão dizendo para a gente que não cabe ação declaratória de fato. Então, a gente tem que repensar isso. Outras hipóteses em que a gente pode pensar em avanço nessa tutela declaratória são sentenças condicionais, com declarações a termo, sentenças incidentais com reserva, que existem em vários ordenamentos europeus que nos inspiraram, mas que aqui a gente ainda tem dificuldade em enxergá-la, e uma função que é bem interessante, que é a função do juiz estabelecer regras de transição, que hoje está prevista no artigo 23 da LINDB, muito usada já nos tribunais superiores e pouco usada ainda na jurisdição ordinária, principalmente na primeira instância. Além disso, a gente pode pensar em tutelas prospectivas, que a gente já vê hoje nos processos estruturais, controle judicial de políticas públicas, né? Decisões núcleo que fixam diretrizes e depois vão sendo complementadas por decisões posteriores, né? Que é um fenômeno que já foi descrito pelo professor Sérgio Arenhart como decisões em cascata. Então, você fixa diretrizes, depois vai detalhando um ponto ou outro, e isso é importante nesse tipo de processo, porque permite tentativa e erro, né? Então, o judiciário vai testando, não funcionou, você revoga e tenta um outro mecanismo. Então, isso é interessante. Aqui, em alguns lugares, se chamam de open remedies, né? São remédios abertos ou tutelas abertas. Ao invés de você tentar resolver o problema com uma tacada só, você vai tentando resolver comendo pelas beiradas, né? Atuando pelas franjas do problema, e às vezes uma maior flexibilidade desses formatos seria interessante. Outra técnica que eu acho que é premente da gente se debruçar melhor sobre ela é a técnica das sentenças exortativas, como aquelas do mandado de injunção.
né, que são importantes toda vez que tiver fricção no campo da separação de poderes, né? Então, ao invés do judiciário querer se sobrepor ao executivo, sobrepor ao legislativo em tarefas que são tipicamente desses outros poderes, o judiciário pode exortar, constatar um quadro de desconformidade ao direito, exortar o poder a quem cabe a atividade típica de exercer suas competências para corrigir aquele problema e fixar um prazo para isso. Depois, não atuando, aí o judiciário pode, num segundo momento, impor uma norma que vai ter uma validade subordinada à inexistência, ou sic et in quantum não houver um implemento da medida pelo poder equivalente. Mais ou menos o que no direito administrativo, nas premissas dadas pelo Otto Meyer, na Alemanha, a gente entende por primado da lei. Não é reserva de lei, é o primado da lei, né? Então, a norma da sentença vale até que venha a norma legislativa, a norma da sentença vale até que venha a providência do executivo. A gente pode também pensar em transferência de competências. Isso eu estudei no meu livro anterior sobre juiz natural e transferência de competências, que existem inúmeros dispositivos no Brasil da Constituição à legislação ordinária, mas a gente também se recusa a pensar, se recusa a admitir que as transferências de competência existem e estão lá. E a tradição era dizer que o judiciário, ao ser provocado, não pode delegar a competência, porque isso significaria uma negativa de jurisdição, né? E aí, como é que a gente deve repensar isso, né? Pensar no judiciário delegando funções, será que isso é uma negativa de jurisdição mesmo? Me parece que não. Me parece que muitas vezes, ao delegar funções, o que os juízes estão pensando é que existem outros órgãos, entidades, etc., que podem praticar melhor aquela atividade e, com isso, eles conseguiriam prestar uma jurisdição de maneira mais eficiente. Claro que isso não significa um lavar as mãos. O juiz não vai estar lavando as mãos, né, como se fosse descomprometido com o problema, né? A ideia é que o juiz, ao delegar a competência, ele vai ter uma nova função jurisdicional. Que função é essa? É uma função de fiscalização, de supervisão da atuação do delegatário. Perceber a supervisão jurisdicional e a fiscalização da atividade dos delegatários como uma função jurisdicional fecha a ideia de que delegar competências não significa uma vedação, uma ofensa ao acesso à justiça. E aqui a gente vê que o juiz já não é mais também um decisor, ele é um maestro, ou um bedel, às vezes, né? um inspetor da atividade de outrem, né? Mas ele vai ter outra função que não é a função tradicional que a gente imagina para a jurisdição. E aí eu chego na questão, eu acho, principal, Nino, que tem a ver com o último livro. Ao pesquisar esses arranjos de competência, eu me dei conta de que nem sempre os juízes atuam só com imposição de comportamento. Isso, na teoria do direito, isso vem de uma tese na Alemanha, que é a teoria normativa do direito, que imagina que o direito atua sempre com comandos de comportamento, né? E os juízes atuariam sempre de maneira imperativa, comandando o comportamento com a sentença. Isso é uma visão pobre dos atos dos juízes, né? Hoje a gente vê uma série de funções jurisdicionais que são completamente alheias a isso, né? A gente vê, por exemplo, no campo da cooperação judiciária, arranjos institucionais, articulações entre os juízes que não são impositivos, não são de baixo para cima, não é aquele que um manda, que a desembargadora Cristina Mello manda e os juízes de primeiro grau obedecem, né? A ideia aqui são que essas articulações entre os juízes são horizontais, em rede, não piramidais. Ora, como é que pode, né, um juiz imaginar que ele vai estabelecer uma interlocução com o ministro supremo ou com o desembargador federal do mesmo tribunal dele e que essa interlocução não vai ser impositiva, vai ser em rede? Pois é algo que nos faz pensar também sobre essa imperatividade. Hoje começa a entrar na agenda do judiciário algo que jamais se pensou, que não que o judiciário está lá não para resolver conflitos já postos, mas para prevenir conflitos, para evitar que outros surjam. Você começa a ver cada vez mais essa ideia na agenda do judiciário contemporâneo. Não é só um fenômeno brasileiro, tá? Isso é um fenômeno mundial. E isso é curioso, porque prevenção de conflitos também não está no conceito tradicional de jurisdição. Então, como é que o juiz vai prevenir o conflito? Né? A gente vai ter que repensar as funções dos juízes para que eles possam prevenir o conflito. A gente vê hoje funções de gestão, o juiz como administrador. Não é só como administrador da vara, numa tarefa de administração judiciária, de natureza administrativa, administrador das formalidades do processo. Quer dizer, no exercício da jurisdição, o juiz também é um gestor. A gente vê essa influência do case management judicial já há alguns anos, né? Porque a gente tem no Brasil, a gente teve uma influência
que é meio portuguesa e meio norte-americana nesse cenário, né? O juiz pode flexibilizar formalidades, modificar os prazos. Hoje, a gente não fala mais em saneamento de irregularidades, a gente fala em organização do processo pelo juiz. Então, essa tarefa de gestão entrou na agenda. E aí eu comecei a investigar se a gente poderia identificar outras funções jurisdicionais não decisórias nesse mesmo caminho. E eu comecei a perceber que existem diversos atos do juiz que não são decisórios. E a gente escondeu essa riqueza numa tipologia muito pobre dos atos jurisdicionais, que divide esses atos em despacho, decisão interlocutória e sentença. Normalmente com uma finalidade muito singela, que é saber qual o recurso cabível, né? Despacho seria irrecorrível, decisão interlocutória e sentença, um debate sobre se cabe agravo, sentença, e hoje cabe agravo e apelação, e hoje cabe agravo e apelação de uns e de outros. O troço se tornou mais fluido do que a gente imaginaria. Mas sempre a gente fez essa tipologia pensando no recurso, e não pensando nas funções que os juízes têm que desempenhar. Então, quando existem... Bom, aí eu começo o livro fazendo um pledoyer para uma teoria a respeito das manifestações jurisdicionais opinativas. A gente tem que começar a estudar essas manifestações, os efeitos que elas geram, as funções que elas cumprem, né, para começar a entender isso. E muitas vezes o juiz fala, são atos de fala, são pronunciamentos, mas eles não são decisórios. Então, quando o juiz formula uma pergunta à testemunha, formula um quesito para o perito, ele está falando, ele está dialogando com outro sujeito do processo, mas ele não está decidindo. Quando o juiz alerta, ele admoesta uma testemunha de que ela tem que prestar do seu depoimento com atenção à verdade dos fatos. Quando ele usa mecanismos de indução e coerção, ele está pressionando para certos comportamentos. Então, vejo que existe uma variedade de atos que são praticados pelos juízes que não são despacho, decisão interlocutória e sentença. E aí eu comecei, dentro dessa ideia de manifestações opinativas, a estudar manifestações valorativas, em que o juiz opina, emitindo um juízo de valor sobre o direito, sem que ele esteja decidindo e, portanto, sem comandar comportamento. São manifestações opinativas que não são imperativas. Sobretudo, eu vou focar aqui minha atenção em duas questões. Primeiro, a possibilidade dos juízes expedirem recomendações. Isso já existe, já é feito, do Supremo Tribunal Federal aos tribunais da jurisdição ordinária. Né? Existem desembargadores que recomendam a todo tempo. Agora, essas recomendações não são aquelas do CNJ, genéricas, né? Que têm um caráter normativo geral. São recomendações casuísticas, similares àquelas que nós expedimos lá no Ministério Público, dizendo, olha, nós constatamos um estado de conformidade e sugerimos algumas providências para resolver. Se o sujeito vai cumprir ou não vai cumprir, é um problema dele. O não cumprimento de uma recomendação não gera um ilícito, mas isso não quer dizer que o comportamento do destinatário da recomendação não seja afetado. Isso não quer dizer que a recomendação não tenha nenhum efeito. Dizer que ela não tem imperatividade não significa dizer que ela não influencia e que ela não tem efeitos. Nas recomendações do Ministério Público, os colegas que estão aqui presentes sabem melhor do que eu, me corrijam se eu estiver falando uma besteira, a gente identifica vários efeitos, né? Eu vou falar apenas de dois deles, o de constituir in mora o destinatário, porque depois os juros ou qualquer prestação decorrente da desconformidade vai correr a partir daquele momento em que o sujeito não vai poder mais se dizer desavisado a respeito do ilícito que foi constatado. Elas têm função constatativa e elas têm função probatória, né? Então, vejam como elas são importantes. E expedidas pelos juízes, pelos colegas da magistratura, isso vai ter mais força ainda. Certamente alguém vai olhar aquilo e falar, opa, é melhor eu me espertar, olhar para esse tipo de comportamento, tentar corrigir de alguma maneira, porque daqui a pouco vai vir um pedido e eu vou ganhar uma decisão contra mim. Vejam que eu dou aqui algumas utilidades práticas disso, né? Muitas vezes o pedido não foi formulado. O pedido não foi formulado. Às vezes o juiz vê, cara, olha, se o sujeito tivesse me pedido isso, eu estou vendo o erro, tem prova, mas eu não posso conceder uma medida porque a jurisdição é inerte. Bom, eu não posso decidir sem pedido, mas eu não poderia recomendar, por exemplo, a fim de que o comportamento seja corrigido, eu verifiquei algo no processo, recomenda. Se vai haver cumprimento, já é outra questão. Ou então, quando... Opa, estou ouvindo uma... eu acho que já é um sinal para encerrar o que certamente eu farei em breve, mas às vezes o juiz não tem competência decisória. Eu já vi recomendação em conflito de competência, né? Tem um conflito de competência,
se decide o conflito a favor da competência de um dos juízos e se recomenda ao outro que adapte alguma conduta, uma rotina, etc. Né? Então, veja que curioso. Ou então, quando o comportamento constatado ilícito é recorrente. Então, é um repeat player, um litigante habitual. O processo tem a ver com uma pretensão individual, mas o judiciário percebe que aquele é um comportamento rotineiro e recorrente. Então, a recomendação previne outras demandas. Então, vejam como isso é curioso. Pode ser um instrumento para atuar aquela função jurisdicional preventiva de conflitos. Outra questão que eu também tenho me batido, se eu começasse por isso aqui, numa plateia de juízes, talvez eu realmente saísse nos braços do povo, é que eu tenho percebido por todas essas reflexões que as funções jurisdicionais são atípicas. Né? Que as funções estatais, como um todo, elas são tipológicas, elas se reconduzem a tipos normativos. E os poderes e institutos que a gente estabelece na legislação para dar ferramentas aos agentes estatais para realizar essas funções são instrumentais àqueles tipos. Então, se as ferramentas que estão previstas para agentes estatais, outros órgãos, portanto, diferentes do judiciário, puderem ser reconduzidas a um tipo funcional comum à atividade dos juízes, eu estou sustentando que eles podem ser exercidos pelos juízes. Assim, é um fundamento para que os juízes utilizem a recomendação. Quer dizer, se a função que eles vão cumprir é uma função do mesmo tipo da função que os promotores e os procuradores estão cumprindo, eles podem utilizar a recomendação que está disciplinada para a função do Ministério Público. E aí eu estabeleço o que eu chamo de uma fórmula de equivalência funcional, que eu não vou passar por ela, que ela é formulada nesse sentido, né, nessa última tese, e que eu acho que ela abarca bem todas as possibilidades de adaptação analógica de instrumentos previstos na legislação para funções que não são exclusivamente de um determinado poder, mas que podem também ser funções jurisdicionais. E aí eu chego à consulta. Né? A consulta jurisdicional, ela existe nos tribunais internacionais, ela existe no processo civil interno nacional em vários países do civil law, do common law, né? Alguns mais próximos a nós, como a Argentina, alguns mais próximos a nós, como a França, outros mais distantes de nós, como a Índia. Mas nós tivemos aqui no Brasil uma importação equivocada de argumentos que foram contrários à jurisdição consultiva em outros países, porque a gente importou a discussão norte-americana, mas a Constituição americana foi interpretada como proibitiva da consulta, pelo menos em nível federal, nos estados, no judiciário estadual, nos Estados Unidos a consulta é permitida até hoje, mas em nível federal a consulta foi proibida porque a Constituição americana diz que o judiciário atuará diante de casos e controvérsias. Cases and controversies. Né? Então, na interpretação dessa expressão casos e controvérsias, se chegou à ideia de que não pode haver uma jurisdição consultiva porque ela não poderia ser preventiva de um conflito que ainda vai aparecer. Ela teria que ser repressiva de um conflito concreto que já existe. Mas o Brasil não tem uma expressão constitucional de que o judiciário só atuará em casos de controvérsia. Então, esse é o típico caso de mau uso do direito comparado, em que a gente está importando uma discussão que não faz sentido no Brasil. Ao contrário, no Brasil existe consulta. Há muito tempo ela existe na administração pública, todo mundo entende a consulta fiscal. Ela existe no TCU, no CAD, na CVM, no CNMP, nas agências reguladoras em geral, e existe no judiciário. Existe tanto no CNJ quanto na Justiça Eleitoral. Muitos dos embargadores aqui presentes já foram da Justiça Eleitoral e já responderam a consultas eleitorais. O que acontece é que, até um certo ponto no Brasil, elas foram pensadas como tendo natureza administrativa e não jurisdicional. Agora, qual é o problema? O que mudou nesse cenário que me fez me animar a estudar a consulta? Em 2018, a LINDB, a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, foi severamente alterada, com a introdução de 10 artigos muito novos, né, no sistema, e o último artigo da LINDB é esse aí, o artigo 30. Em vários pontos, a LINDB fala de autoridades administrativas, ou às vezes fala de autoridade administrativa e controladora, às vezes fala de autoridade administrativa e judicial. Né? Quando ela quer limitar a autoridade administrativa, ela só usa a autoridade administrativa. Nesse artigo, ela falou em autoridades públicas, usou uma expressão que não está ali. E eu tenho sustentado que essa expressão ampla foi deliberadamente colocada ali para não limitar a função de resposta à consulta para as autoridades administrativas. E aí me parece que isso casa com todas aquelas premissas que eu estava
falando de manifestações judiciárias opinativas, não decisórias, que tem a ver com construção de consenso, diálogo, influenciar comportamento sem comandar. E hoje a gente vê inúmeras teses conversando sobre incentivos processuais, nudges processuais, um empurrãozinho, né, que são formas de você incentivar comportamentos sem necessariamente decidir a respeito deles. Vejam que a forma com que está vertida essa norma do artigo 30, ela diz que existe um direito do indivíduo, portanto, do jurisdicionado, e um dever do Estado de emitir uma resposta opinativa. Agora, outro lado dessa consulta está acontecendo por cooperação judiciária. Os juízes começaram a designar outros juízes como consultores. Olha que barato. A flexibilidade da cooperação judiciária é tanta que permite a atuação dos juízes funcionando como consultores. Um juiz funciona como consultor de outro juiz. Agora, a base normativa para isso já não é o artigo 30 da LINDB. É o artigo 69 do CPC, mais a recomendação 350 de 2020. Por quê? Porque aí não há um dever do Estado de responder. O dever existe quando a provocação vem do indivíduo. Agora, quando a provocação vem de outro órgão do Estado, o consultor tem que aceitar a provocação do consulente. Por isso que vem por cooperação judiciária. Essas práticas já foram feitas em vários casos, eles foram premiados pelo CNJ como casos, como boas práticas na cooperação judiciária, e influenciaram uma alteração recente desse ano de 2023 na Resolução 350. O último inciso do artigo 6º da Resolução 350 é o inciso que prevê a formulação de consulta de um magistrado a outro. Isso pode ser muito útil em hipótese de controle judicial de políticas públicas, ou, às vezes, para o juiz do interior, e às vezes fica muito exposto ao poder político naquela cidade, e aí tem um problema. Tem um problema que precisa ser resolvido envolvendo o Tribunal de Contas, a prefeitura, às vezes os próprios caciques políticos do local, e a nomeação de um magistrado consultor atua como uma forma de dividir responsabilidade, por assim dizer, né? Então, claro que o consultor não decide, né? Ele tem voz, mas não tem voto, ele tem opinião, mas não tem decisão, ele se manifesta dando um parecer, como do Ministério Público, como fiscal da ordem jurídica, imediatamente antes das decisões, e facultativamente o juiz consulente pode autorizar que ele participe de outros atos, né? Pode participar das audiências, formular perguntas. Então, é uma forma muito contemporânea, atualíssima de exercício da jurisdição, que não é decisória. Então, vejam como é o barato. Eu vou chegar no ápice da minha formulação, esperando que o coração dos presentes já esteja mais balançado pela minha tese. Eu vou chegar a dizer o seguinte: até agora eu falei para vocês o que os juízes podem fazer, né? Agora eu vou tentar sustentar o que os juízes podem não fazer. Porque, na minha pesquisa, eu comecei a perceber, bom, se jurisdição nem sempre se atua como decisão, eu comecei a questionar a premissa do non-liquid, né? Que nos Estados Unidos entra no cenário do direito processual, do direito constitucional, pela ideia de justiciability, ou justiciabilidade, ou do que é justiciável ou justicializável. Porque a tradição romano-germânica, a tradição brasileira, também foi dizer o seguinte: o juiz tem o dever de decidir, bastando para isso que ele seja provocado. Então, qualquer que seja a provocação, sobre qualquer matéria, o juiz teria dever de decidir. Mas imaginemos nós que, numa ação popular, o autor popular peça para que o juiz declare guerra com a Argentina, ou com o Peru. Eu falei da Argentina pela nossa bronca ainda da Copa do Mundo do ano passado, mas pode ser com qualquer país, ou com o Hamas. Vamos entrar em guerra contra o Hamas, uma ação popular. O juiz pode fazer isso? Lá no Rio de Janeiro, um colega me ligou há um mês com o seguinte problema. Ele é juiz estadual, dois cônjuges que não conseguiam resolver um problema da criação do seu filho, não sabia se iam colocar o filho num colégio mais tradicional ou num colégio construtivista, levaram a questão para o juiz. Ele chegou lá e falou assim: mas qual o problema? O casal não queria se separar, não queria se divorciar, eles não conseguiram se entender a respeito de onde iam botar o filho, judicializaram. Então, assim, o que eu quero provocar aqui a reflexão é o seguinte: está havendo uma superjudicialização da vida. Isso também não é um fenômeno brasileiro, exclusivamente brasileiro. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: tem que ter um limite para o que o judiciário vai decidir e não vai. A gente não pode mais advogar essa ideia de que o judiciário tem dever de decidir sobre tudo, bastando para isso que seja provocado. O difícil é achar esse limite, o difícil é achar essas questões.
E aí eu comecei a investigar a premissa do non liquid, da vedação ao non liquid, que o judiciário não pode encerrar a instância sem uma pronúncia sobre o mérito, né? Conseguindo enxergar algumas hipóteses no sistema em que o non liquid seria admitido. Ou seja, não decidir é possível. E às vezes não decidir é resolver bem o conflito. Não decidir é resolver o problema. E eu vou dar aqui duas repercussões, ou uma repercussão que eu acho interessante, sem antes deixar de fazer uma observação. Eu acho que o non-liquid, a permissão do non-liquid tem que ser acompanhada de uma preocupação para que, ao não decidir, o judiciário não deixe o problema com um impasse resolutivo. Então, não decidir não pode não deixar as partes nenhuma alternativa no sistema. Porque se eu não deixar as partes nenhuma alternativa no sistema, isso pode sim ofender o acesso à justiça, isso pode sim significar uma negativa de jurisdição. E aí eu dou um exemplo aqui, da falta de maturação de debate naqueles procedimentos de jurisdição objetiva, onde o papel do judiciário é fixar um precedente, o papel do judiciário é fixar um entendimento que vai ser aplicado em bloco. Às vezes, os tribunais, aqui imagino que o TRF3 tem alguns exemplos disso, o anedotário não é pequeno já, em poucos anos de repercussão geral e de repetitivos no Brasil. Os tribunais têm percebido que, às vezes, a discussão sobe muito rápido no tribunal, sem que ela esteja maturada, amadurecida nas instâncias inferiores. Então, nesse cenário, ter dúvida é normal. Às vezes é uma situação que ainda não está muito consolidada na prática, algo envolvendo alta tecnologia, e a gente ainda não tem estudos adequados para aquilo. E aí o judiciário vai fixar um precedente num quadro de dúvida? Se fixar precedentes e gerir tudo isso é para a gente dar segurança jurídica e garantir expectativa da incidência e aplicabilidade do sentido das normas, faz sentido fixar um precedente num quadro de dúvida quando o ajuizamento foi afobado, quando a questão não está amadurecida nas instâncias superiores? No meu modo de ver, não faz sentido. É pior fixar um precedente que vai ser mudado dali a 6 meses, porque aí você refletiu melhor e viu que o precedente estava errado, do que simplesmente não fixá-lo. Agora, vejam, ao desafetar um repetitivo, por exemplo, e mandar voltar, dizer, a gente não vai decidir agora, a questão não fica um impasse resolutivo, porque os processos voltam para o juízo de origem e vão ser decididos no varejo. O único efeito disso é não fixar o precedente. Então, é um non-liquid no incidente, sem que isso leve a um impasse resolutivo dos problemas concretos das pessoas. A mesma coisa tem acontecido por uma emenda regimental no Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, que é de 2020, muita gente não conhece ainda, né? De 2020, foi feito já durante a pandemia, que é, no procedimento de repercussão geral, permitir que o Supremo, quando não estiver convicto de que deva fixar um precedente de repercussão geral, julgue apenas o caso. Ele julga apenas o recurso extraordinário, sem que aquilo leve à formação de precedente para aplicação em bloco para outros recursos na cadeia recursal. Então, vejam como é interessante. Eu acho que essa discussão sobre o non-liquid, bom, eu já fiz aqui várias previsões, né, desembargador todo, pode ser que eu erre em todas elas, mas me parece que nesse ponto da não decisão, do que a jurisdição não deve se meter e do non-liquid admissível no sistema, essa discussão vai entrar no judiciário nesses procedimentos, em desafetação de repetitivo, repercussão geral sem fixação de precedente, porque aí o judiciário vai perceber bem que não decidir não gera um impasse resolutivo e, portanto, o non-liquid tem que ser admitido. Então, para encerrar, o conceito de jurisdição mudou. Ele não pode mais ser o conceito de jurisdição do século XIX, que venderam e vendem para a gente uma ilusão durante décadas, quando a jurisdição não é mais aquilo que os italianos, na virada do século XIX para o século XX, diziam. Então, a gente precisa avançar. O conceito não é mais esse. Eu tenho um conceito, mas não cabe aqui a mim bater o martelo. Pouco importa o conceito que a gente vai usar. Né? O que a gente tem que fazer é formular um novo conceito, onde todas essas funções caibam. E não me parece que a gente possa dizer que todas elas sejam não jurisdicionais, sejam administrativas ou de qualquer outra natureza. Então, olhar para a justiça do século XXI é olhar para uma justiça que é muito diferente daquela justiça que a gente foi acostumado a olhar. Eu já falei aqui hoje na justiça que é atenta aos problemas, que estimula, que sugere alternativas, que fomenta a autocomposição. Então, talvez não seja aquela justiça inerte, vendada, que fica à mercê do que as partes estão fazendo, uma justiça de olho bem fechado. Eu já falei aqui do juiz como um inspetor, do juiz como um bedel, falei aqui do juiz como um pivô, como um maestro.
Falei aqui sobre o juiz como um navegador, como um piloto, né, que vai navegar os modais do sistema de disputa. Então, olha quantas figuras que a gente poderia assemelhar à autoridade judicial. Eu, como sou casado com uma magistrada, toda vez que eu penso em ampliar poderes do juiz, é aquela dicotomia, né? De um lado, ela acha muito positivo que tenha novas funções, possa fazer mais coisas e tal. Mas, de outro lado, ela pensa assim, caramba, pronto, agora eu estou cheio de processo, lá vem esse pessoal me consultar sobre um problema que ainda não existe. Então, tem sempre um certo estranhamento da gente enxergar isso como aquele juiz que está assoberbado, já está atolado de trabalho, etc., ganhando mais funções e, portanto, fica mais assoberbado. Mas eu acho que não. Talvez aí a gente pense na função preventiva, na ideia de que o judiciário estimulando comportamentos em outros cenários, até em cenários onde os problemas são recorrentes, ele possa estar evitando outros tantos processos de entrarem. Então, eu tenho pensado nisso, colegas e amigos, como mais uma ferramenta dentro da inúmera, já rica caixa de ferramentas que os juízes têm que ter. Então, as recomendações, as respostas a consultas ou qualquer outra função e atividade que a gente imagine que os juízes hoje, no judiciário contemporâneo, possam exercer, apresentam mais uma alternativa para, às vezes, resolver bem o conflito. E é isso que a gente quer. A gente quer que o judiciário esteja bem aparelhado para responder aos problemas da nossa sociedade de hoje e para responder a esses problemas de maneira eficiente. Bom, isso é o que eu acho, né? E aí a gente estava conversando sobre o Nelson Rodrigues, né, antes de entrarmos aqui, né, Nina? E a gente, aí eu vou terminar citando o Nelson Rodrigues. Isso eu acho, isso é o que eu acho. Se os fatos vierem me contradizer, pior para os fatos. Muito obrigado. Professor Antônio Cabral, é muito, muito bom ouvi-lo. E quando nós conversamos sobre essa palestra, como ela deveria se focar mais alguns pontos de forma mais profunda, uma visão mais panorâmica, eu disse que talvez fosse melhor essa visão panorâmica até para contextualizar todo o seu pensamento desenvolvido na sua tese. E depois da palestra, a conclusão que eu chego é a seguinte, que a sensação de quero mais, acho que é de todos, né? E o que a gente precisa não é nem uma palestra, nós vamos fazer um curso sobre essa nova forma de visão é, do, da função jurisdicional, do papel do juiz no mundo contemporâneo. Eu fiz algumas anotações aqui, mas eu vi que o José Carlos aqui estava fazendo. Ele escreveu uma. Eu enchi a mesa. E aí, então, eu É. aqui na minha condição mais tranquila de presidir a mesa, eu vou já passar a palavra ao José Carlos para suas considerações e algumas provocações ao professor Antônio Cabral, mas sem antes dizer que das figuras que o professor Antônio Cabral mostrou aqui enquanto ia passando, uma que eu mais me identifiquei, aqui, o Denis deve ter reconhecido qual é. O Denis é meu assessor, que é do malabarismo, que a nossa função jurisdicional é essa. São tantas as exigências, tantas as coisas que a gente tem que fazer e cumprir, que assim, ó, você corre aqui, corre aí, vai para lá, enfim, do multitarefas aqui, essa é a nossa função. Mas, enfim, Zé Carlos, com a palavra. Muito obrigado, doutor Nino Todo. É um privilégio poder falar a vocês. Eu tenho tantas pessoas queridas nesse auditório, que seria um risco muito grande cumprimentá-las nominando-as, né? Então, eu quero deixar, algumas eu quero deixar um abraço a todos aqueles que sabem que eu gosto muito, né, de cada um de vocês. Um prazer imenso em revê-los. Cumprimento o professor Antônio Cabral, uma palestra brilhante, e procurar um adjetivo para ela também é um risco, né? Dizer que ela é instigante, etc. Mas, de fato, ele fez um panorama, e como todo panorama é sempre um problema, né? Porque, na verdade, é uma série de problemas. E eu, procurando escolher as palavras, eu começo ficando ao lado da sua esposa, que é, primeiro, uma atitude prudente, né? Segundo, porque, de fato, enfrentar 31,5 milhões de ações judiciais novas é um desafio realmente muito grande. E a partir disso, eu talvez
me ponha dos grupos de magistrados que tive, né, o privilégio de conhecer ao longo da vida, me ponho numa visão mais conservadora e dogmática. Não por não reconhecer as virtudes daqueles que se aventuram em novos mares, mas pelo receio de dar errado. Eu, particularmente, na vida acadêmica, e não só na magistratura, eu tenho algumas premissas, professor Antônio Cabral, claro, sociedade e ordenamento estão sempre em contínua transformação. Então, pensar o Poder Judiciário no século XXI não significa, obviamente, vê-lo com os padrões de uma escola da exegese, né? E nem com um positivismo originário, né? De todo modo, essa é uma premissa que todos nós sabemos, as instituições se transformam, as cortes constitucionais elas estão trabalhando o tempo todo com princípios, conceitos jurídicos indeterminados e, portanto, o trabalho de criação na interpretação, na dicotomia texto-norma, né? Eu lembro de um texto do Lúcio Bittencourt, o processo interpretativo como o último passo do processo legislativo, né? O texto de 1930. Então, essa tarefa de criação pelo direito é muito importante, o judiciário absorveu isso. Então, minha premissa é a sociedade em contínua transformação, né? Um lugar comum. As qualidades dialógicas, né? O Poder Judiciário ele precisa e se abriu cada vez mais a diálogo intra e interinstitucional, isso é um outro fato importante ser consignado. Algumas existências são mais de personalidade, não posturas institucionais. E um terceiro ponto, né? O voluntarismo é sempre um problema, a meu ver. O voluntarismo é sempre a tia generosa que se põe a falar sobre assuntos que não conhece e que, em condições normais, atrapalham. Essa é a grande verdade. E é por causa disso que eu tenho uma postura mais dogmática e mais cautelosa. Eu fico dentro do meu quadrado, que é o quadrado em relação ao qual eu posso responder tanto num processo quanto na própria vida acadêmica. Então, eu tenho uma sugestão que fiz aqui, pontuando passo a passo. A primeira na medida em que nós nos vemos diante das novas fronteiras do Poder Judiciário, o primeiro passo é identificar quais são os limites normativos daquilo que nós podemos ou não podemos fazer. Esse é o primeiro passo, é encontrar no ordenamento, dentro das cláusulas de separação de poderes, quais são os conflitos que de fato são atribuídos ao Poder Judiciário quando isso passa pelas instituições públicas. Quando não passam, como foi apontado pelo professor Antônio Cabral, pelo sistema multiportas, né? Todos nós sabemos que os ODRs resolvem milhões, arrisco dizer bilhões de conflitos diariamente, qualquer compra que você faz no aplicativo. Então, nós temos sempre essa tarefa residual, mas é uma tarefa que ainda pinga para nós, ou jorra para nós, em 31,5 milhões de processos ano, sem falar os represados, que dá, portanto, a nossa estatura de 80 milhões de processos em andamento hoje em dia. Um terceiro passo, o pluralismo jurídico ele é encantador, pensar, e eu digo isso de coração mesmo, né? Pensando em Boaventura de Souza Santos, todo o lirismo, até o momento em que nós nos deparamos com uma comunidade indígena que castiga, para não dizer, enfim, usem o verbo que quiserem, porque eles são preconceituosos, porque eles são machistas, porque o uso da violência é permitido porque é uma tribo diferente. Isso bate às portas do Poder Judiciário. Então, é um desafio muito grande temperar o pluralismo jurídico com o Estado de Direito que, obviamente, todos nós partilhamos. Então, o primeiro passo, procurar uma autorização normativa, claro, fazendo dentro dos temperos a separação de poderes, jurisdição privada e pluralismo jurídico. O segundo passo é qualificar a estrutura do Poder Judiciário, né? O professor Antônio Cabral é muito feliz em apontar que ainda nos ensinam, né, dentro de uma estrutura convencional, um papel do Poder Judiciário muito acanhado, um Poder Judiciário que apenas como, né, Carnelucci, Chiovenda e todos mais, que não me arrisco a falar perto do professor Bedac, do Daniel, não vou me meter a isso não, mas toda a literatura que nos ensina uma visão mais convencional. Nós precisamos qualificar
o juiz para fazer isso. Nós, enfim, né, o Nino e eu, nós temos mais de quase 3 décadas de trabalho dentro da estrutura do Poder Judiciário. Existem ideias encantadoras. Eu, particularmente, sou um entusiasta, sim, do sistema de precedentes, mas dizer que isso é fácil, dizer que isso está sendo trabalhado de uma maneira lógico-racional, isso está sendo um castigo, né? A forma como nós estamos lidando com isso. Todas as retratações, isso é um problema especial do segundo grau. Não se vive isso no primeiro grau, não se vive isso no terceiro grau. É normalmente um grande problema no segundo grau. Uma visão também muito interessante, mas que corre um risco grave de gerar acidentes, é o processo estrutural. Nossa, que Deus me permita que os meus amigos que estudam com isso, e cito pelo menos um, né, o Edilson, né, o Vitorelli, etc., é encantador pensar em decisões em cascata, que o Poder Judiciário vai conseguir fazer, como fez, não é? o Brown versus Board Education, mas é um desafio muito grande. Nós não estamos preparados para isso. Estamos estudando, mas já estamos fazendo. Né? Já estamos fazendo. Meu medo é o que essas ideias sejam queimadas. Né? Então, primeiro passo, uma visão normativa que nós estamos autorizados. Segundo passo, qualificar a estrutura judiciária para essas novas funções, né? Especialmente nesses desafios dialógicos para os quais nem todos estão preparados. Não é intuitivo dialogar. Não é intuitivo dialogar. Dialogar é treinamento, né? Conciliação, mediação é treinamento. Isso precisa ser entendido antes que os acidentes aconteçam. Um terceiro passo é escolher o espaço processual apropriado para fazer isso. Né? É evidente que dentro desses 31 milhões de novas ações, eu não posso fazer isso numa execução fiscal, eu não posso fazer isso numa ação penal, ou pelo menos eu tenho um espaço muito mais restrito para fazer isso. E um quarto passo, para eu não me alongar, um monitoramento e calibragem constante. Isso pode dar certo, pode não dar certo, nós temos, eu gosto muito de números, né? E sobretudo de interpretá-los. Nós temos 18 mil juízes no Brasil, em torno de 230 mil servidores vinculados à atividade fim. O conjunto geral, entre estagiários, atividade meio, nós somamos 420 mil pessoas, né? Juízes, servidores, etc. É uma tarefa muito difícil criar padrões de segurança jurídica dentro dessa diversidade, com os conceitos jurídicos indeterminados, os princípios que são cláusulas de baixa densidade normativa. É sempre um desafio muito grande trabalhar dentro desse ambiente. Então, nós precisamos, dentro dessas novas ideias, sejam elas recomendações, consultas, de uma calibragem constante, para que, de novo, nós não nos confundamos com as tias generosas no almoço de domingo, isso criando problema nesses 80 milhões de processos em andamento. Eu não acho que era isso que você esperava, né? De todo modo, talvez tivesse sido melhor a palestra na OAB, né? Mas, de todo modo, é um privilégio poder falar a você. Muito obrigado. Obrigado, José Carlos. Isso, ao contrário, isso é o que a gente espera, o debate, a exposição de ideias, dentro daquilo que disse no início, né? Livre manifestação do pensar, do pensamento. Isso eu acho o que acontece aqui é exatamente aquilo que eu desejo para uma escola de magistrado. Tem esse debate. Eu ia acrescentar aqui uma perguntinha, mas eu nem vou, porque eu já passo a palavra para o professor Antônio Cabral para as suas considerações. Se alguém depois quiser alguma. Tem tempo para uma pergunta? Se alguém quiser fazer alguma pergunta, teremos tempo para uma ou duas. Professor. Bom, obrigado, desembargadora. Realmente, eu acho que a gente concorda mais do que discorda, aparentemente. Eu acho que eu concordo com quase tudo o que você falou, Zé Carlos, porque me parece que é uma preocupação minha também que tudo isso seja procedimentalizado, né? No livro, quando eu vou falar da consulta, eu vou trabalhando o procedimento de consulta, competência, legitimidade. Um dos pontos que eu me deparei, por exemplo,
foi se o parecer consultivo, a opinião consultiva do juiz, deveria ser fundamentada. Porque se você pensar em algo que se destina a influenciar comportamento que não seja fundamentado, como é que a pessoa vai entender as razões que levaram o juiz a recomendar ou opinar em tal sentido? Ela não entendendo as razões que levaram à emissão daquela opinião, ela não vai se convencer de nada, não vai, evidentemente, atender à sugestão comportamental do juiz. E aí eu comecei a pensar, mas normativamente a gente só tem a obrigação de fundamentação para decisões, tanto na Constituição como na legislação ordinária. E aí eu fui buscar o fundamento no Estado de Direito e na ideia de influenciar comportamento da fundamentação. E alguns colegas que estudam as consultas dos tribunais internacionais já estudaram esse problema. E eles dizem que mimetizar a forma, o carão, digamos assim, de uma decisão na opinião não decisória é importante, porque as pessoas vão perceber a recomendação ou a opinião não decisória como uma decisão intuitiva. Então, a fundamentação cumpriria. Então, a minha preocupação sempre foi de procedimentalizar isso, mas concordo totalmente que a gente tem que explorar, me parece, e o desafio daqui para frente eu acho que é um pouco isso, explorar essas novas funções e ver como elas vão ser desempenhadas na prática. E me parece, a experiência com a cooperação judiciária tem sido essa, me parece que quando os juízes perceberem como é feito, vai perder o estranhamento, e isso é contagioso. Com a cooperação a gente vê muito isso, né, Mário? Os juízes às vezes falam, como é que eu vou fazer um negócio desse que não é intuitivo? Como o Nino dizia aqui. Se não é intuitivo, você tem aquela barreira de iniciar, porque você não tem um modelão, ninguém fez antes na tua vara, o colega do lado também não tem um modelo. Como é que eu vou fazer? Quando os juízes percebem como é feito e veem que não é nenhum bicho-papão, eles vão começar a tentar e a testar para ver se funciona. E aí uma outra questão, me preocupa também a questão dos limites normativos. E a separação de poderes, tanto que eu estava dizendo que às vezes o judiciário não deve decidir certas questões. Agora, veja que se preocupar com a separação de poderes, se preocupar com essa procedimentalização, é se preocupar, de alguma forma, com limitadores da função jurisdicional. Né? E isso é importante para que os juízes não, para aquele voluntarismo ou um ativismo desenfreado que você falou, não domine nessa abertura funcional que eu estou propondo. Agora, se você for olhar para o processo estrutural, ele é mais limitativo do juiz do que o antigo controle jurisdicional de política pública, em que o juiz fazia do jeito que ele queria, dava uma canetada e impunha a sua opinião ao administrador, por exemplo. Né? Então, hoje, a procedimentalização do processo estrutural ela acabou levando a um freio de arrumação, exigindo do juiz mais diálogo, mais loops de renegociação, tentativa e erro. Então, me parece que hoje o processo estrutural ele é mais limitador do judiciário do que era o antigo controle judicial de políticas públicas. E aí eu chego na questão da especialização do juiz e na qualificação do juiz. Sem dúvida, a gente pensar essas coisas novas exige capacitação, treinamento, atualização, que é um papel fundamental das escolas. E um debate como esse aqui nos possibilita estar discutindo isso. Lá no Ministério Público, a gente tem sempre sempre um debate da gente tentar também se atualizar e estar atento a essas novas formas de atuação. Só que é bom falar no judiciário isso, que é algo que eu falo há muitos anos, né? O judiciário brasileiro tem quadros espetaculares, espetaculares. É impressionante, eu acho, a qualidade dos juízes brasileiros. Quando a gente transita em cenários internacionais, tem aqui o professor Ricardo Leonel também, que tem uma vivência acadêmica no estrangeiro, a gente vê muito que juízes de outros países não têm o nível dos juízes brasileiros. O judiciário do Brasil ele tem uma estrutura muito boa e um nível de sofisticação dos quadros, tanto de juízes quanto de servidores, muito bom. Isso foi o que nos fez, por exemplo, aqui, o Código de Processo Civil, para falar na minha área de especialização, o Código de Processo Civil de 2015 é muito sofisticado. Ele tem inúmeros instrumentos muito sofisticados. E esses instrumentos entraram na prática do judiciário brasileiro sem ruído, sem ruído. Nós que estudamos isso, tínhamos uma preocupação com inúmeros institutos, IRDR, negócios processuais. O judiciário absorveu esses institutos e vem trabalhando bem com esses institutos, sistema de precedente, repercussão de... Então, eu não me preocupo de novas funções entrarem pelo judiciário brasileiro por conta desse quadro de juízes que nós temos.
Mas, sem dúvida, qualificação, capacitação, treinamento e até formas até explorativas, né? A gente tentar descobrir juntos e construir juntos a forma de operar essas novas funções. Eu acho que é por aí. Muito obrigado, professor Cabral. Alguma pergunta, não? Eu indago se alguém gostaria de formular alguma pergunta. Sim? Então, Denis. Professor, boa tarde, parabéns pela palestra. Primeiro, perguntar, pelo que eu entendi de sentença exortativa, essas ADPFs do Supremo, por exemplo, a ADPF das favelas, a ADPF 347, do estado de coisas inconstitucionais, no estado de coisa constitucional nos presídios, seriam, em princípio, essas sentenças exortativas. E em sendo, eu queria saber a sua opinião sobre essas questões, que, por exemplo, na 347, o Supremo decidiu o seguinte, olha, o Executivo Federal dos estados tem que estabelecer um plano quanto aos presídios. E depois o Supremo vai homologar e vai decidir se esse plano é bom ou é ruim, se tem que adequar. Então, eu queria ouvir um pouco, baseado nisso que o senhor disse antes. Obrigado. Ótimo, excelente pergunta. Na verdade, não é uma decisão exortativa só, né? Essas ADPFs, elas tiveram uma pleia de decisões variadas, né? E vejam como elas, às vezes, ali foram utilizadas como um processo estrutural. No caso dos presídios, do Estado de Coisa Constitucional, sem dúvida, e essa das operações policiais nas favelas do Rio de Janeiro, sem dúvida. Vejam que ali o Supremo criou, como também foi de alguma maneira, a Raposa Serra do Sol, e outros casos nos últimos 5, 10 anos que o Supremo, até mesmo antes da pandemia, já tinha decidido. Então, vejo que nesses casos o Supremo delega competência, às vezes cria órgãos de fiscalização. Lembro de um caso que o ministro Barroso criou uma sala de situação, que era um delegatário do Supremo que iria determinar providências, fiscalizar o seu cumprimento e depois estabelecer relatórios periódicos para fiscalização. Então, vejam que aí a delegação de competência e supervisão jurisdicional, uma função nova que o judiciário estava fazendo. E isso também tem sido feito em outros processos estruturais. Me parece que esses exemplos que você deu, eles parecem mais com processos estruturais do que com as decisões exortativas. Mas pode ser um conjunto de medidas, né? Pode ter delegação de competência, pode ter decisão exortativa, pode ter fomento à autocomposição, pode ter negócio processual, cooperação judiciária. Então, é aquilo que eu estava falando da caixa de ferramentas. Os juízes, percebendo a quantidade de funções que eles hoje são chamados a praticar e os instrumentos que existem para o bom cumprimento dessas funções, podem começar a visualizar onde cada função deve ser útil, eficaz e adequada. E aí eu acho que o sistema fica cada vez mais rico, porque nem sempre o problema que vai se colocar para o judiciário é um problema simples, né? Às vezes o problema é complexo. E para resolver problemas complexos, você talvez não precise, nem tudo se resolve com caneta e tinta, e nem tudo se resolve com a técnica declaratória, com condenatória, etc., né? Então, perceber essas novas formas decisórias ou não decisórias é também poder responder bem a esses tipos de conflitos complexos. O que não quer dizer que essas ferramentas se apliquem apenas para conflitos complexos, elas podem ser também aplicadas para casos bem simples e singelos, né? Mas, Cabral, eu não sou do processo civil, mas é sempre incrível ouvir como você não só você tem essa capacidade de trazer coisas novas. Parabenizo pelo seu, não só por isso, mas como sua contribuição de tantos anos na academia, apesar da jovialidade, né? Eu fiquei super com a cabeça aqui a mil pensando sobre a questão do consultivo, né? Primeiro, pensando se isso não pode ter o risco que o Zé Carlos menciona de quando o judiciário começar a regulamentar de maneira consultiva, pelo que eu entendo, seria vinculante, porque se fala da função de expectativas, então me parece que ela teria que ter algum caráter vinculante. Se aquilo não vai substituir o legislador em regulamentar condutas, e o juiz preenchendo vazios, isso não tem esse risco do judiciário acabar descendo ele o legislador. Então, vamos imaginar que todo mundo começa a fazer consultas e o judiciário começa a regulamentar, então se sobrepondo à função do legislativo. Essa foi uma dúvida que eu fiquei. E se isso tem um caráter vinculante, como isso vai impactar no contraditório? Vamos fazer uma consulta, isso é contra a fazenda pública. E aí essa consulta, ela impacta a fazenda, ela vai participar da fazenda, e se depois vai ter um litígio, num litígio, aquela consulta é obrigatória? Que foram, assim, eu imagino que você deve ter enfrentado isso, mas assim, eu fiquei com tantas dúvidas. E uma dúvida, né? É possível não líquido na consulta?
Seria eu não sei se você vai conseguir responder todos, mas só para agradecer mais uma vez a sua, né, o brilhantismo e a disponibilidade de estar aqui. Obrigado. Primeiro, é uma satisfação de rever você, que eu acho que a gente não se vê há bastante tempo, né? O Andrei é um querido colega, professor de processo penal. Bom, Andrei, eu trato disso tudo no livro, tá? O interesse e a utilidade da consulta existem. Tanto é assim que as pessoas formulam consulta à administração pública. Por que elas formulam consulta à administração pública? Porque ela quer uma opinião da administração pública sobre aquilo. Mas a consulta à administração pública sempre é muito criticada, a consulta fiscal. É o interesse arrecadatório, é a Receita que está respondendo. Por que não formular uma consulta a um juiz com toda a blindagem institucional do judiciário, a verve para imparcialidade, o distanciamento dos interesses? Depois, perceba que a consulta, existe interesse em que as pessoas provoquem alguém para dar uma opinião que não seja vinculativa no sistema de justiça multiportas. Existe non-binding arbitration, a arbitragem não vinculativa. Ao final, os árbitros emitem um parecer. E as dispute boards, que são hoje grande novidade empresarial, vocês devem ouvir muito disso aqui em São Paulo, inclusive, que foi aqui, acho que aqui é o berço de onde essa discussão apareceu no Brasil. As dispute boards nem sempre são adjudicativas. Existem chamados de Dispute Review Boards ou Dispute Recommendation Boards, nos quais os comitês não decidem, eles apenas emitem opiniões. Olha, se as pessoas pagam caro para receber uma opinião, é porque muitas vezes é isso que elas querem. Então, a utilidade existe. E aí, pensando sobre a utilidade da consulta no sistema, o que eu pensei? Nós, quando alguém tem uma dúvida sobre um fato, a gente tem um mecanismo para a gente ir no juiz e tentar aclarar esse fato, que é o procedimento de produção antecipada de prova do 381. Mas se eu tenho uma dúvida sobre o direito, eu não teria esse mecanismo. Isso sem falar em conflito, tá? Eu quero apenas saber qual é a interpretação que seria dada a uma norma para saber como eu vou me posicionar, se eu vou agir ou não vou agir. Eu comecei a pensar que a consulta cumpriria para as questões de direito a mesma função que o procedimento de produção antecipada de prova tem no sistema para as questões fáticas. Tanto é que, em diversos aspectos, eu aplico, por analogia, o 381 e o 382 para consulta. E uma das questões que eu aplico a lógica do 381 e 382 para consulta é a participação. Porque lá no 381 e o 382, quando você pede esclarecimento de uma produção de uma prova, o juiz não sabe, a priori, para quantas pretensões aquela produção de prova poderia ser utilizada. Então, como é que ele vai determinar a participação? Ele tem que procurar potenciais interessados. Isso é sempre feito de uma forma potencial. É essa mesma lógica que eu acho que tem que ser aplicada aqui para a consulta. E aí, claro, tem várias outras questões, né? A consulta não é vinculativa, mas ela tem que ter alguma eficácia. E aí eu peguei emprestado do direito internacional, só para dar um gostinho na boca do pessoal, assim, para né, porque o tema é muito, muito rico, né? Eu peguei emprestado do direito internacional uma eficácia que eles têm lá, chamada de res interpretata. Então, como não há decisão, você não pode dizer que nada foi julgado, não tem coisa julgada. Mas eles dizem que tem uma eficácia lá das consultas nos tribunais internacionais que eles chamam de res interpretata, que é uma eficácia autoritativa, de que aquela opinião partiu de uma autoridade estatal, judiciária, jurisdicional, e não de um advogado privado. Então, será que isso não contribui para aquela função jurisdicional de assegurar a expectativa, segurança jurídica sobre o sentido das normas? Outra questão, competência. A competência é de primeiro grau. Tirando hipóteses de competência originária, se eu quiser consultar alguma questão sobre extradição, né? Ou homologação de sentença estrangeira, que é competência originária de tribunal, respeita-se a regra geral de que, não havendo norma específica de competência originária, a competência do órgão de menor hierarquia, competência de primeiro grau. Sabe qual é o barato da consulta? Em regra, não vai caber recurso. Não vai caber recurso. Como não cabe recurso de tudo no procedimento do 381 e 382. Então, quando você pensa... e detalhe, consulta é casuística. Então, não tem risco de que o judiciário substitua o legislador. Ele consulta para aquele caso, respondendo àquele destinatário e os interessados que foram chamados para discutir. Né? E não para todo mundo. Por isso que, detalhe, também não há precedente, porque se a consulta não é uma decisão, não tem precedente. Então, não precisa ser de tribunal superior, entendeu? Então, a gente pensando sobre a consulta é um mundo novo a explorar, mas você tem que tentar enquadrá-la no sistema dentro dessas características. Né? Eu formulo uma consulta a um juiz, uma consulta, e a resposta dele é favorável ao meu interesse. Em função dessa resposta, eu proponho uma demanda judicial, e essa demanda certamente não será distribuída a esse juiz, mas a outro juiz.
e esse outro juiz está vinculado à interpretação que ele deu. Agora, se não está vinculado, ele pode rejeitar aquela conclusão e julgar contra quem propôs a ação. Eu pergunto ao senhor o seguinte: isso é útil para o Poder Judiciário? Isso traz algum benefício para o Poder Judiciário? Eu criar essa situação de um juiz diz, interpretei a lei e a lei diz isso. O outro juiz que vai julgar, não, você está errado, a lei não diz isso, não. Isso para o Poder Judiciário, isso é bom? Obrigado, professor Bedak, pela pergunta. Eu acho que são várias perguntas, né? Bom, primeiro eu defendo prevenção. Então, havendo a consulta, se houver uma demanda declarativa posterior, ela vai ser distribuída para o mesmo juiz. Para aquele juiz? Então, eu já ganhei. Não necessariamente, depende da demanda, né? Bom. Então, a pergunta isso é útil para o Poder Judiciário? Eu vou chegar lá. A mesma coisa acontece com coisa parecida acontece com a constatação de fatos. E na constatação de fatos, a lei é clara em dizer que não há prevenção. Então, a prova é produzida perante um juízo, você vai saber que já ganhou e depois você vai avaliar. Agora, tem uma outra questão. Então, mas veja, aí eu tenho uma outra questão, que eu acho que está embutida na sua pergunta, que eu acho que é uma discordância nossa. Quando vem a resposta à consulta do judiciário, não necessariamente a parte, mesmo aquela a quem a resposta favorece, vai ajuizar uma ação. Ela pode procurar a outra parte e dizer aqui, ó, o judiciário disse que a consulta é a meu favor. Vamos fazer um acordo? É exatamente a lógica do 381 e do 382. Né? E isso é bom para o judiciário. Isso é bom para o judiciário. Se não fosse bom para o judiciário, a gente nem tinha o 381 e o 382. Não, veja, o que eu quero dizer é que a gente não deve pensar no que é bom ou não é bom para o judiciário. A gente tem que pensar no que é bom ou não é bom para os litigantes, para os indivíduos, para o judicionado. Veja, um cliente amanhã procura o senhor ou outra pessoa e diz assim, eu quero desenhar uma Dispute Review Board e quero pagar caro para isso. Quer dizer, ele vai pagar para que ao final só deem para ele uma opinião. Isso é feito. Aí você vai dizer, é útil? É útil para esse indivíduo? Bom, ele deve ver alguma utilidade, tanto que isso existe, é regulamentado. Né? Então, me parece que o que se tem que procurar não é se isso é útil necessariamente para o judiciário. O que é útil para o sistema de justiça. O sistema de justiça ele não pode ser focado para os juízes, né? A ponto da gente pensar o judiciário como um hospital que se organiza para os médicos e não para os pacientes. Eu acho que o sistema de justiça tem que oferecer ferramentas para os jurisdicionados encontrarem diversas alternativas para resolver seus problemas. Se eles querem resolver seus problemas com uma decisão, se ele quer litigar, ele tem sempre a tutela declaratória. Ele não precisa usar a consulta. Agora, se ele quer a consulta, detalhe, tem uma outra vantagem da consulta, que eu também não vou ter tempo que é o custo. Como a consulta nem sempre é litigiosa, nem sempre é contenciosa, assim como 381 e 382, muitas vezes a consulta vai ser mais barata. Então, se ele não sabe exatamente a resposta que ele vai ter, talvez a consulta seja útil, sim. Veja, mais uma vez, talvez não seja útil na visão do judiciário, mas pode ser muito útil na visão do jurisdicionado. Professor Bedak, me permita, nos anos 60, quando nós criamos as súmulas persuasivas, né, isso foi uma grande novidade. Eu particularmente, ainda tenho dificuldade para encaixar uma hipótese de consulta, mas, de certo modo, eu contemplo me permita, o seu nível de pesquisa é muito mais profundo do que o meu em relação à consulta, tenho certeza absoluta. Por hipótese, eu admito uma consulta sendo viabilizada a partir de uma provocação em primeiro grau, né, que possa chegar no tribunal e, dentro do tribunal, ser expedida uma solução consultiva. Sabe, é um caminho novo. E com efeito vinculante. Claro que uma decisão abstrata. Esse caminho existe, foi mencionado pelo professor Antônio Cabral, ele existe dentro, por exemplo, da Receita Federal, que uma consulta individual em um determinado instante se transforma em uma consulta normativa, via parecer normativo. Então, eu consigo ver isso acontecer. A questão é que nós não temos esse caminho construído. Nós precisamos de alguns padrões normativos para deixar isso minimamente confortável. Hoje, eu olho, me permito, assim, toda sinceridade, não, isso é uma possibilidade. Eu não consigo encaixar isso no 30 da LINDB, não, tá? Pelo poder público ali.
Eu tenho uma visão, de novo, convencional, aquilo é para a administração pública. Mas, de novo, o Poder Judiciário transformou a sua atividade a meu desgosto, né, assumindo uma função normativa muito maior do que aquelas convencionais, ou pelo menos ainda não preparado minimamente para produzir precedentes. Desculpe também, adoro os precedentes fantásticos, mas a gente não entrou em acordo, se arraste desse dente, vai ser a bendita tese até hoje. Entendeu? Então, mas eu vejo, sinceramente vejo, Antônio, é um caminho viável, sim. É mais um desses novos todos, desculpe. Muito bem. Isso aqui é a demonstração do quanto o tema é importante e o quanto aquilo que era a intenção ao propor a palestra e o debate, o quanto isso foi alcançado. E fica, como eu disse há pouco, aquela sensação de quero mais, e nós vamos, não é, Renata, promover mais esse debate, aprofundar esse debate. Eu quero, em nome do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, da Escola de Magistrados, da Justiça Federal da Terceira Região, a EMAG, agradecer uma vez mais o professor Antônio Cabral pela sua disposição de vir até aqui participar desse debate, expor o seu pensamento. Quero agradecer a todos os que participaram do debate, especialmente o meu querido amigo José Carlos Francisco, também diretor da EMAG. Quero agradecer o professor Bedak, aqui presente, que abrilhantou nossa palestra, com sua sempre lúcida manifestação. E eu, a propósito disso, eu dizia, eles, quando conversávamos aqui antes do início da palestra, eu me lembrei de uma passagem com o meu querido e saudoso professor Alcides Jorge Costa, quando numa aula da pós-graduação sobre os princípios da tributação, nós, ao término daquela aula, eu e alguns colegas dissemos a ele, professor, estamos com mais dúvida agora do que antes. E ele olhou para a gente com aquele olhar, quem conheceu o professor, né, professor da quem conheceu o professor Alcides Jorge Costa sabe, ele respondeu, ótimo, querem certeza? Vamos para a graduação. Então, aqui eu saio com esse sentimento. Há muitas dúvidas, o que nos faz alcançar aquilo que falei no início, que é o pensar. A gente precisa pensar, repensar o direito, e este espaço da escola é o espaço adequado para esse debate, para o aprofundamento de todo o debate que leve ao aprimoramento das nossas instituições e dos magistrados, dos servidores e de todos os operadores do direito. Quero agradecer a presença aqui, além do professor Bedak, que mencionei, também do professor Daniel, do professor Ricardo, das minhas queridas amigas e colegas aqui do tribunal, Renata Lotufo, Antônio Morimoto, Cristina Mello, a presença do meu querido amigo desembargador federal Flávio Lucas, lá do Tribunal Regional Federal da Segunda Região, dos doutor Mário Guerreiro, meu amigo Paulo César Neves, companheiro de lutas. Colega de concurso, somos colegas de Colega de concurso, já puxei a orelha dele por ter ido para o Ministério Público. Mas nós recebemos aqui Cristina, Morimoto, nós nos vingamos. E quero agradecer, estiveram aqui também a Procuradora-Geral Juliana Gonzaga, Luiz Nassif, enfim, a todos que nos assistiram pela internet. Recebi aqui algumas mensagens e, enfim, agora eu convido a todos aqui presentes para o coquetel de lançamento do livro do professor Antônio Cabral, Jurisdição sem Decisão, Non Liquid e Consulta Jurisdicional no Direito Brasileiro, que foi publicado pela editora Juspódio. Muito obrigado e declaro, então, encerrada esta sessão. Muito obrigado.